Fala galera, Matheus Starling com Daniel Figueiredo para o canal da Starling Academy of Music. Se você não conhece a nossa escola presencial no Rio de Janeiro e virtual para todo o mundo. No nosso canal aqui a gente discute vários assuntos para músicos profissionais, amadores. Então se você não é inscrito, se inscreve, coloca o sininho, curte, compartilha e vamos nessa. A gente recebeu aqui uma sugestão do Gustavo Jazz que a gente achou bem bacana e é bem possível que nós vamos fazer várias partes, né, desse tema, que é falar sobre álbuns que foram divisores de água na nossa vida, que contribuíram de alguma maneira, que mudaram a nossa cabeça. Não é só aquele álbum que foi bom, né, mas que foi realmente um divisor de águas, né? E para mim, eu vou começar lá atrás, que é um álbum que hoje, obviamente, já não tem mais impacto para mim como teve já no passado. Mas quando eu tinha 14 anos, eu vi o álbum Rising Force do Yngwie Malmsteen. Cara, esse álbum... Foi porque é o seguinte, eu morava em Cabo Frio, uma cidade pequena, né, de 70 mil habitantes, sem internet, tá, galera? Não existia internet na época. E a gente só via rock nacional, as bandas de metal que eu curtia, solos simples. Eu não conhecia nada de música instrumental ainda. Aí eu cheguei na casa do meu professor de guitarra, e o cara botou aquela música... como que é essa música mesmo? Tem duas músicas, As Above, So Below, que era uma música que também tem um solo que eu tocava de ponta a ponta. Outra é... Icarus ou... Não, rapaz, alguém vai saber aí. Tem 1 milhão de covers dessa música no YouTube, né? Inclusive que é uma música, obviamente, difícil, tem que sentar a bunda e praticar bastante. Mas assim, cara, eu falei, cara, era uma coisa assim, como alguém chegou num nível daquele de sonoridade, de técnica. Eu não tinha ainda ouvido nada relevante de música erudita, né, a música clássica. Então, assim, o cara juntou tudo e foi assim, foi muita informação de uma vez só, né? Eu até costumo brincar, porque esse álbum, se não me engano, ele é de 80 acho que ele é de 81, 82, alguma coisa assim. Depois desse álbum teve o Marching Out, de 84, também um grande álbum, assim. E depois você percebe que o Malmsteen meio foi se autoplagiando, né? Nunca saiu muito daquilo ali, encontrou meio que a fórmula de sucesso dele. Mas ele chegou realmente assim, cara, quebrando paradigmas, fazendo algo... Foi muita influência de Paganini Então esse álbum, para mim, foi uma quebra de paradigma, porque eu vi que a guitarra era possível fazer coisas que eu nem imaginava, né? E para você, Daniel, um álbum aí que... Esse Rising Force foi impactante, mas assim... para mim foi meio curiosidade do lance do que eu chamo de malabarismo. Foi um malabarismo excelente, bonito, achei legal. Mas como eu não me influencio muito por outras pessoas no lance de tocar, eu achei mó barato, assim, de curtição, não deu muito impacto direto. Foi aquele choque, justamente isso. Caramba, bicho, misturar música clássica com coisa nessa velocidade. Então foi um disco muito interessante também. Mas assim, o Miles Davis, na época mais fusion dele, eu acho que deu abriu minha cabeça bastante. Qual álbum? Tem algum álbum especificamente? Cara, tem Star People, tem... Mas tem algum álbum assim? Não tem um específico, porque eu logo peguei e já fui escutando vários. E realmente, assim, o experimentalismo, a liberdade, que eu sempre tive muita curiosidade com isso, da liberdade da música. Eu queria encontrar essa coisa de sair dos rótulos, sair de formas, né, de gabaritos, e foi ali que eu vi um grande artista, né, vendendo milhões de discos totalmente experimental e muito cultuado. Tinha coisas ali, tem uma coisa que eu mostrei para minha irmã, para a Lívia, uma música lá, e ela falou, não, você tá de sacanagem. Ela não acreditou que aquilo ali era um disco mesmo gravado. Do Miles? Do Miles, porque ele diz a lenda que ele pegou, no meio do disco, ele falou, traz uns teclados aí pra mim. Aí ele montaram os teclados, ninguém tá entendendo nada. Aí ele toca o trompete e faz assim no teclado. Ele não faz acorde. Sim. Ele quer aquele impacto da nota do trompete, certa. Mas o resto é um choque de dissonante, assim, para dar aquele... E isso, por exemplo... Na época ele conheceu o Hermeto Pascoal, né? Pode ser.
Então, isso dá aquela, caramba, bicho, abriu tudo, parou, não tem escala, não tem Sim. coisas, e os músicos são tudo, né? Tocar com o Miles Davis era só coisa, músico fera. Então, o baixo também, que eu lembro que era eu não sei se era o Victor Wooten ou... Não, Victor Wooten não. Não, o Victor Marcus Wooten Miller. era no outro, né? O Turo O Marcus é com Miller tocou Miller. depois. Neste cara foi um cara que tocou com o Sting depois. Que também tinha um Não, slap, Ron Carter. Ah, esse não. slap rápido. É. Mas ele foi a primeira vez que eu escutei aquele slap muted. Né? Sim. É. Pô, cara, era muito. Então pra gente aquele disco era pra minha turma lá, né? Pro Wagner, que era meu sócio, ele era baixista inclusive. Foi muito tocante. Então nessa parte do experimentalismo e que deu essa bagunçada e ao mesmo tempo deu quebrou, né? A fronteira assim que eu estava vendo só até aqui. Esse disco me mostrou que era possível, né? Sim. É porque ter uma realidade. Os dois álbuns mais vendidos da história do jazz são dois álbuns do Miles, né? Que é o Kind of Blue e o Beaches Brew, né? E esse Beaches aí, ele... Não sei se você tá ligado desse álbum? Esses álbuns mais antigos... Que até tem o Ayrton na percussão. E é aquela época de Woodstock, que ele trouxe muito aquela coisa... Keith Richards. Não, Keith Jarrett. Keith Jarrett e o Chick Corea, né? Os dois, Sim. né? Eu não sei se os dois participam do álbum, né? Mas é um álbum dessa época, que tava muito aquela coisa progressista nos Estados Unidos, a liberdade, então aquele som de Woodstock, meio Santana, ele trouxe... As músicas são muito doidas, 12 minutos, muita percussão, tem aquelas influências africanas, né? Mas é engraçado, porque esse álbum é um álbum, assim, difícil de ouvir, cara. Diferentemente do Kind of Blue, que é um álbum... super cool, né, cara? O jazz modal. Mas vou falar de um outro álbum que pra mim foi divisor de águas, que foi o Passions and the Warfare, do Steve Vai, né? Esse álbum, por que eu acho que ele foi um divisor de águas pra mim? Quando eu ouvi esse álbum, eu vi assim, sintetizou muitas coisas, mas se você pega o Flexible do Steve Vai, que é anterior a esse, aí você vê ele tipo um cara como tendo o Frank Zappa como a principal influência dele como artista, né? Aquele experimentalismo. É um álbum muito experimental, é bem legal, né? Tem umas coisas até que o próprio Hermeto Pascoal fazia, que era pegar coisa de voz, dobrar na guitarra, né? Então tem muita coisa experimental, muita vanguarda. Tem um álbum que é mais vanguardista do que mainstream. Eu sinto que nesse álbum do Passion and Warfare, ele encontrou um equilíbrio perfeito, assim. Ele continua colocando a vanguarda, aquela música Blue Powder, você lembra dessa música? A música não tem um tema definido, então é uma música vanguardista, livre, assim, né? Não tem uma forma definida, que essa música foi uma das músicas que eu acho que eu mais ouvi na minha vida, assim, cara. Eu acho ela incrível. Tudo na música tem várias partes, como as partes se juntam. Enfim, esse álbum, então ele junta isso, tem essa experimentação, essa vanguarda, mas tem aquele olho de que, poxa, cara, eu não posso ficar fazendo só as minhas doideiras, senão eu não vou tocar. Então nesse álbum tem a For the Love of God, né, que botou o Steve Vai num patamar diferenciado. Eu lembro de eu ser garoto na MTV, vendo a MTV passar lá o clipe da For the Love of God. Você já chegou a ver? Tem aquele clipe do Joe Satriani também, daquela... eu esqueci, eu sempre li isso. Always With Me, Always With You, né? E tem aquela história engraçada que eu já contei, né? Que eu tava no show do Steve Vai, os anos 90, aqui eu era garoto, 17 anos, tô lá no show assim, marradão, aí chega um cara assim, uma hora e meia depois já pro show pra acabar, o cara, meu irmão, já tocou aquela música do comercial do cigarro? Eu falei, qual é a Always With Me? Ele, cara, aquela música, pá. Eu falei, cara, já tocou, irmão, mas deve tocar de novo. O cara foi só pra ver essa música, cara. Aí tocou a música, o cara, vazou. Então, essa música eu acho que não só essa música, e não só um show, que foi uma experiência muito curiosa, que quem assiste show instrumental de grandes artistas aqui no Brasil tem essa surpresa. Eu acho que muitos artistas gostam de tocar no Brasil, outros não gostam, porque o povo brasileiro ele não só escuta, ele participa. Então uma das coisas mais estranhas que eu já vi foi um show aqui no Metropolitan, que cada mês eles têm um nome diferente, eles mudam o nome da casa. Agora é Quilômetros de Vantagem Hall. Pô, que nome, né, bicho? Como o cara põe...
O cara não tem comprometimento nenhum com o nome, né, cara? É propaganda logo aí. E, cara, todas as pessoas cantando a melodia da música. Eu não lembro se é essa do Steve Vai. Eu acho que é do Steve Vai, essa que você falou aí. Pode lá ficar. Mas né? todas elas que dava pra cantar a melodia, todo mundo cantava. Aquela galera gritando, cara, a melodia. Até o solo, né? O Malmsteen falou solo. isso. Falou isso que tocou aqui no Brasil, que o pessoal, caraca, o pessoal cantando meu solo. Eu acho que é o único lugar do mundo que acontece isso, cara. É muito doido isso, cara. Verdade, E agora estão pulando pro... Obviamente, eu acho que muita gente teve esse baque também com Chick Corea Electric Band. Esse disco também foi maravilhoso. E logo depois tem um disco que tem muito a ver e que é o disco que eu acho que eu mais escutei na minha vida, que é o Dave Weckl Master Plan. Foi para você um divisor de águas ali. Eu conheci, na verdade, o Dave Weckl, né, foi para mim, foi duas descobertas. O Electric Band, esse formato de fusion moderno, que eu acredito que tenha sido o primeiro ali, aquela que tem uma divisão também, que depois vieram outras bandas assim. E então conheci o Dave Weckl. Eu gosto muito de todo tipo de instrumento e muito de bateria também. E, cara, para mim foi uma página virada no quesito bateria. Tem baterista que não concorda com isso, que acha que só mais um, mas para mim é completamente uma nova página na história da bateria, e eu não vi outra página virar ainda. Eu até hoje fico procurando essa nova página e não aconteceu. Então eu escutei o Master logo depois do Electric Band, ali naquela época, quando eu vi esse Master Plan. Foi um disco também que me ajudou muito, e é um disco que eu recomendo, porque eu descobri que aconteceu comigo e depois eu fiz teste com outras pessoas. Você escutando esse disco, você automaticamente melhora muito a sua capacidade de subdivisão, de entender o contratempo, as coisas, os compassos ímpares, mais complexos. Isso é natural, você não precisa treinar, entendeu? Fazer. Sim. Você vai introspectando aquilo, porque é tanta coisa fora do ritmo e tudo suspenso, assim, que aquilo vai te encher. Também eu escutei esse disco, bicho, pelo amor de Deus. Se fosse vinil, tinha gastado. Eu tinha furado, né, passado do outro lado. Então esse disco até hoje, né, e é engraçado que eu encontrei com o tecladista Jay Oliver, e quando eu falei isso, né, com ele, cara, esse disco, cara, devia ser chamado Masterpiece, porque é um disco maravilhoso. Aí ele falou, cara, não entendo isso, pra gente é muito estranho, a gente tava saindo da escola, a gente nem sabia o que tava fazendo, a gente tava ali amarradão, vamos fazer isso, vamos fazer mais, entendeu? Sem esse compromisso. E eu achando que os caras tinham feito um disco assim, cara, esse disco aqui vai ganhar todos os prêmios do mundo. E não, foi apenas uma coisa que... eu acho que assim, que eles... eu não sei se foi uma conexão emocional, mas para mim, eles nunca conseguiram fazer um outro disco igual a esse. Igual você falou, tem alguns momentos que começa, que dá o equilíbrio das coisas, né? Sim. Você consegue assim um equilíbrio que depois você não consegue mais voltar. Você falou uma coisa muito doida, cara, porque é muito profunda isso, na verdade. Uma coisa psicológica, emocional, porque a gente está falando de álbuns aqui que não necessariamente foram uma quebra de paradigma para o mercado. Às vezes para o mercado, para as pessoas que já estavam ali, porque você percebe que muitas das coisas que foram divisores de água para a gente foram porque nós tínhamos talvez uma limitação naquele momento, né? Eu estou falando de um álbum do Rising Force, eu tinha 14 anos. Talvez para o cara que já estava tocando há anos ali com... mais um álbum, eu estou entendendo. Estou ouvindo aqui, na verdade, não é bem... O Malmsteen não é tão original, ele está copiando aqui a Audiola, já fazia isso, hein? Então, os caras conseguem ver as referências, mas para quem está chegando ali, a gente não tem referência. Cara, assim, dá um choque anafilático. E você pode perceber, por exemplo, isso acontece com bandas como, por exemplo, que elas são muito consolidadas com os membros. Aí muda um membro, entra um cara que musicalmente é muito melhor, mas os fãs falam, pô, não é mais a mesma coisa a banda. Dream Theater. Saiu o Mike Portnoy, entrou o Mandini, que, pô, o cara é absurdo na batera. Mas o pessoal reclama, pô, cara, Dream Theater não é mais a mesma coisa. Não tem mais aquele negócio. Porque isso que as pessoas chamam de química, né? Que parece que, assim, tem um lado matemático da coisa, científico. Você fala, não, esse cara aqui toca muito, esse outro toca muito.
mas tem as nuances que as coisas se encaixam de uma maneira, assim como Beatles. O próprio... Eu estava vendo esse dia um documentário que o cara falou que quando o Ringo, que todo mundo sabe que é um cara limitado, um cara não sei o quê, assim, não é grande baterista, nem nada, mas acho que foi o Paul McCartney contando, ele até se emocionou na hora, que ele falou que quando tocaram a primeira vez com o Ringo, ele olhou pro John Lennon assim, caramba, bicho, o que é isso? A coisa consolidou, assim, casa tudo. E por isso que é tão importante, às vezes, você testar o instrumento que você... Né, tem pessoas, tem uma história muito doida, eu não lembro o nome do cara, que o cara começou a tocar sax, sei lá, com 21 anos de idade, e depois estava tocando com o Hermeto Pascoal. Então você pode não estar no seu instrumento ideal, a sua banda pode não estar na formação, e você tem que fazer uns testes, assim, experimentando, porque essa coisa você só vai saber quando pegar, né? A gente aqui, eu lembro quando a gente falou assim, pô, vamos fazer uns vídeos juntos, pô, eu já via você fazendo vídeo, já tinha que fazer live, mas eu fiquei assim, cara, a gente tem que ver, porque de repente não vai rolar, a gente vai falar 1 minuto e vai travar tudo. Tem essa coisa, aí, pô, a gente chegou e foi, se deixar, a gente fala aqui uma semana. A gente fica olhando pro cronômetro aí pra nos limitar, né? Mas isso é a questão de que tem que testar, né? Você não tem... Não, o Matheus fala, o Daniel fala, tá, mas junto é outro, né? E eu falo isso muito mais amplamente, assim, para as pessoas, que às vezes a pessoa não está na cidade que tem a química com ela, não está no relacionamento que não tem química. Então você tem que ter esses testes. Se a coisa não está funcionando, cara, às vezes é só mudar a peça ali que a coisa começa a funcionar. E né, nas bandas a gente vê isso muito claramente, né? A gente vai continuar falando sobre isso em outro vídeo, é porque já deu o limite, né? Então, caramba, se você tiver sugestão aí, já deixa aí também, tá bom, galera? Sempre comenta que a gente se amarra em ler os comentários, a gente sempre responde aí para vocês podem ver, porque vocês são importantes pra gente, tá bom? Um grande abraço aí.